tarde. Começamos com mais um PharmaCast e hoje trazendo a farmacêutica magistral, doutora Kelly Gemelli, além dos alunos do terceiro período, a Flávia, Leonardo, Igor e Rafaela. Eu sou a professora Leide, do curso de farmácia da FAG, e estamos fazendo várias conversas com vários profissionais de saúde, trazendo informações importantes na nossa área. Hoje, então, com a farmacêutica Kelly, que, na verdade, foi nossa aluna, né, Kelly? Formou lá em 2011, na terceira, quarta turma, né, conforme você falou. É muito bom receber você novamente aqui, Kelly. É sempre um prazer a gente receber os nossos alunos egressos hoje, né, profissionais aí de prestígio na vida profissional. E para conversar, né, a respeito, então, das farmácias de manipulação, desse assunto que hoje está tão em pauta, né, a questão da manipulação dos medicamentos. Mesmo. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem honrada de voltar para minha casa, né? Eu me formei há algum tempinho atrás aqui. Tenho lembranças muito boas da faculdade. Eu acho que a gente entra uma pessoa e se torna um profissional. Então, assim, foi um período que é sofrido, a gente consegue superar e cada vez mais a gente vai se qualificando de uma maneira geral, né? Eu estou no ramo magistral, quando me formei já entrei na farmácia de magistral. Eu sempre falo que é a essência do farmacêutico, é onde a gente coloca todo o nosso conhecimento, toda a prática de cada disciplina que às vezes a gente acha que não vai estar usando, mas com certeza a gente usa. É apaixonante, eu sempre falo, a farmácia magistral é um ramo que você ama ou você ama, não existe meio termo. E você, né, Kelly, tem pós-graduação também em várias áreas, pelo que eu vi, né? Então, é pós-graduada em farmacologia clínica com ênfase em atenção farmacêutica, pós-graduada em farmácia magistral, né? O assunto, então, de importância aí que vamos falar hoje. Tem MBA em gestão empresarial e ainda está fazendo outra pós-graduação, Isso né? mesmo. Nutrição e ortomolecular e nutracêutica clínica. Que legal. A gente não pode parar, né, professora? Não a gente pode. sempre fala, né? O profissional, principalmente como profissional da saúde, a gente deve aos nossos clientes, aos nossos pacientes, sempre o nosso melhor. A gente não pode ser meio termo. Hoje, o farmacêutico, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, a gente não pode se dar ao luxo de parar. A gente tem que sempre procurar uma coisa, onde você tem mais dificuldade, se especializar para entregar sempre o melhor, né, para o nosso paciente. Com certeza. Além disso, também cursos complementares em farmácia homeopática, capacitações, né, também na farmácia homeopática, seminário da parte de cosmetologia e nutracêutica, então, e terapia floral. Então, realmente, tudo voltado à parte de manipulação, né? E hoje, então, quer dizer, hoje não, né? Desde 2012, pelo que eu estou vendo aqui, você é farmacêutica, então, na Farmácia Estrela. Isso, eu trabalho na Farmácia Estrela, me formei, já entrei lá, comecei como farmacêutica, hoje eu sou RTI, a gerente, a gestora, né? Tem uma equipe hoje de 56 pessoas que trabalham junto comigo. E a gente não é nada sem equipe, né? Então, dou um alô para minha equipe aí que estão cuidando da farmácia enquanto eu estou aqui. Sim, com certeza. A gente não é nada realmente Não. sem as pessoas, né? A equipe é show de bola. Ah, que bom. E outra coisa também, né, Kelly, que é importante, além de falar da farmácia de manipulação, que é o nosso objetivo hoje aqui, o farmacêutico também tem que ser gestor, né? Sim, eu sempre falo, né, a gente precisa administrar um negócio. A gente é área de saúde, sim, a gente trabalha com vidas, mas a gente precisa fazer a empresa funcionar, o negócio funcionar. Graças a Deus, os meus diretores me direcionam muito bem, meus supervisores também. Então, ali eu senti a necessidade, fui procurar uma pós nisso para mim estar agregando para a farmácia para onde eu trabalho. Que legal, Kelly. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Vamos começar então, Igor? Boa tarde. O que é manipulação de medicamentos e como ela difere da indústria farmacêutica tradicional? Então, a manipulação, a gente sempre fala que é o começo, né? Então, ela veio lá das boticas, aquela coisa toda, que coletava uma plantinha, triturava, macerava, entregava um chá. E ali surgiu o profissional, o farmacêutico, né? O boticário. E a gente começou a cada vez mais evoluir. Então, o que é a manipulação? Hoje eu tenho ativos que são idênticos ao da indústria, nos mesmos fornecedores, inclusive, né? E eu consigo manipular exatamente o que o paciente quer. Porque o que a gente sempre fala hoje na farmácia magistral, cada pessoa é única. Então, o que a gente tem que entregar para ele? Um medicamento único.
Então, se eu tenho dificuldade para deglutir, se eu tenho dificuldade para ingerir cápsula, eu vou estar fazendo exatamente o que o meu paciente precisa. Aí você pensa, eu tenho um paciente que ele não pode ou tem problema de estômago. A indústria hoje vai oferecer comprimido para ele. Não, eu tenho uma cápsula gastroresistente, vai estourar só no intestino. Ele é vegano, a indústria só tem cápsulas de colágeno. Então, eu preciso respeitar essa individualidade. Então, eu falo que a magistral ela vai estar entrando na indústria com os mesmos produtos, os mesmos ativos, os mesmos fornecedores para entregar um produto único, individualizado. Isso eu vou ter N benefícios. E quais são os principais benefícios da manipulação para os pacientes? Eu sempre falo que mexeu com o bolso, né? O pessoal já acorda. Então, tem-se estudos que mostram que o medicamento manipulado é em torno de 30% mais barato que o medicamento industrializado. Então, eu vou ter uma economia. Outra coisa, a gente fala muito em sustentabilidade. Então, eu não tenho desperdício desse medicamento. Então, eu vou fazer exatamente o que o meu paciente precisa. Ele precisa tomar 15 cápsulas. Eu vou fazer as 15 cápsulas. Ele não precisa comprar uma caixinha que tem 30 e perder ou fazer o uso inadequado desse ativo para fazer mais mal para ele do que bem, né? A gente consegue estar fazendo para o meu paciente respeitando a característica dele. Ele não pode com corante, ele não pode com açúcar, ele prefere uma forma farmacêutica mais fácil de ingerir. Por exemplo, crianças, eu consigo fazer em goma, consigo fazer em chocolate, em pirulito. Então, eu tenho um leque de oportunidades para fazer ele aderir. Então, ele aderindo ao tratamento, ele vai curar. Ele vai diminuir a patologia, ele vai ajudar ele nessa parte e, consequentemente, vai refletir no prescritor. Então, o prescritor vai ver que ele está fazendo certinho, vai ver benefícios e ele vai sarar, com toda certeza. E assim, só antes de dar continuidade, né, é interessante a gente falar nisso, né, Kelly? Porque hoje a gente trata tanto, né, dessa questão de automedicação, né, do paciente comprar medicamento e depois ficar sobrando, porque pelo tempo de tratamento, muitas vezes, é menor e sobrou, né? Então, assim, como você mesma falou, né, realmente é uma dose, né, aquele medicamento é individualizado. É individualizado. Eu sempre falo, né, existe um tratamento que depois você vai usar um pantoprazol, por exemplo, por 52 dias. Ou a caixa tem 30 ou ela tem 60. Então, assim, eu vou ter um desperdício. Além de ser bem mais caro, ele não vai tomar tudo, vai ficar lá sobrando. Aí apareceu qualquer patologia. Eu vou tomar esse. E o risco dele ter uma intoxicação, ter uma reação adversa é muito maior. Então, o medicamento manipulado, você consegue fazer exatamente o que ele precisa. E a quantidade. E o medicamento que sobra, além da automedicação, né, que o paciente pode vir a fazer num segundo momento, tem toda a questão de como você falou, né, de muitas vezes sobrar em casa, ou descartar de maneira errada, né, então, assim, realmente, se você tem né, a quantidade para o tratamento, né, considerando aí, você tem uma série de benefícios, Uma né? série de benefícios. Ou então vai entregar para o vizinho, porque eu tive isso. Então, não tem uma responsabilidade, um acompanhamento do farmacêutico, que é o responsável por medicamento, né? A gente que é a responsável até o paciente tomar, ingerir e acabar o tratamento, somos nós. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento com ele. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Em relação ao caso da manipulação, em que situações específicas a manipulação ela é mais indicada para o tratamento? Olha, eu sempre falo assim, que quando o paciente tem alguma restrição, o manipulado é o indicado. A gente tem pacientinhos, por exemplo, crianças, que têm dificuldade para deglutição, que não gostam da cor do medicamento, que não gostam da textura. Então, a gente consegue estar abordando de uma maneira gostosa o tratamento, sabe? Temos paciente que tem Alzheimer, por exemplo, não vai conseguir tomar um coquetel de medicamentos. Então, eu vou tentar condensar. Ou eu vou fazer um sachê que ele vai tomar junto com a água, ele nem vai perceber. Vou fazer para ele tomar junto com suco, vou fazer um pó, vou fazer uma gominha que vai passar o tempo, ele vai estar ingerindo, sabe? Vou fazer o próprio comprimido, um tamanhinho menor, que vai estar facilitando. Então, sempre que o paciente tiver alguma uma dificuldade de ingerir, a manipulação é indicada. E também, né, quando a pessoa quer economizar, quando o paciente não se sente à vontade de estar levando um coquetel de medicamento, pode falar com o prescritor, pode falar com o farmacêutico, que a gente vai estar melhorando essa adesão ao tratamento dele. Entendido. E você acha que no tratamento de doenças crônicas, o remédio manipulado ele seria uma alternativa mais eficaz?
Com certeza, eu sempre falo assim, o manipulado você vai conseguir com que ele se adapte, porque a gente faz o medicamento para ele. Então, normalmente, pacientes que têm, sei lá, alguma doença, alguma patologia que venha a ser crônica, normalmente ele vai estar usando o medicamento manipulado por o custo, né? Com certeza vai sair mais barato, que medicamento pronto é mais caro. E também por facilidade, né? A gente sempre fala, a gente tem bastante pacientes com problemas de artrite, artrose. Então, assim, imagina você tomar sempre o mesmo medicamento industrializado, que vai ter sempre o mesmo gosto, a mesma textura, a mesma consistência. Ele não vai, ele vai chegar um momento que vai falar, não quero mais, não aguento mais. Aí a gente entra com a manipulação. A gente vai pôr hoje um sabor de abacaxi, amanhã um sabor de chocolate. Pacientes idosos, eles tendem a ser mais relutantes. Normalmente, pacientes crônicos são mais da terceira idade, né? Então, a gente tem essa obrigação de fazer com que ele se adapte ao tratamento. E como garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos manipulados? Olha, hoje a farmácia, ela tem vários critérios de qualidade. Então, assim, desde o momento que a gente faz a aquisição da matéria-prima, até o momento que a gente entrega essa medicação para o nosso cliente, a gente passa por várias conferências, digamos assim. Então, a partir do momento que a gente comprou essa matéria-prima, eu comprei do fornecedor X, eu vou ter que fazer toda uma qualidade dele. As farmácias normalmente são associadas à Anfarmag. O que é a Anfarmag? É uma associação de farmácias magistral. Então, a gente tem todo um respaldo deles na parte de cuidado, cuidado com a compra desse fornecedor, da onde que veio, que importação que veio. Mas ela veio pra gente, chegou pra gente, eu vou fazer o teste de qualidade nele. Então, eu vou pegar o laudo do meu fornecedor e vou fazer uma série de controles de qualidade dentro da minha farmácia. Então, lá eu vou fazer solubilidade, caracteres organolépticos, ponto de fusão, densidade, enfim, uma série de fatores. Foi aprovado. Ela vai para o meu estoque. Vou fazer a minha manipulação. Peguei, pesei, pesagem monitorada. Então, vou garantir que aquilo é aquilo, vou garantir que o ativo que eu peguei, o sal que eu peguei para pesar naquela cápsula é ele, né? E pesei, manipulei. Na manipulação, a gente tem vários equipamentos hoje em dia, né? A gente evoluiu muito nisso, que antigamente homogeneizava no saquinho, pesava não de qualquer jeito, mas tipo, não sem um controle rigoroso. Então, hoje tudo a gente é monitorado. A gente tem que garantir a rastreabilidade em 100%. Por exemplo, deu um problema no frasco do meu cliente. Eu tenho como saber qual frasco, de qual lote, de qual fornecedor. Então, eu consigo rastrear tudo isso dele, né? Manipulei, passei pelo peso médio, no caso das cápsulas. A gente é baseado na farmacopeia. Então, a gente tem uma quantidade limite que a gente pode estar fazendo de diferenças na uniformidade de dose. Então, passou ali, vai para a minha outra conferência, rotulagem, verificar toda a dosagem, verificar a receita médica, e o farmacêutico está presente em cada uma dessas etapas, sabe? O produto é semissólido ou líquido. Daí é um outro controle de qualidade. O controle de qualidade que é preconizado pela farmacopeia é pH. Então, por exemplo, eu vou ter um ácido, uma hidroquinona com um ácido retinóico. Eu tenho que cuidar esse pH. Por quê? Porque se eu usar um pH muito básico, eu não vou fazer o efeito que eu quero. Eu preciso de um pH mais ácido. Só que eu também não posso deixar um pH muito ácido, porque a hidroquinona desestabiliza. Então, eu tenho que unificar um xarope, por exemplo. Se eu deixar muito alto, ele não vai fazer efeito e corre o risco de queimar o meu paciente. Então, tem que baixar de acordo com o que diz o laudo, a literatura desse ativo para fazer o efeito. Antes só de vocês fazerem a próxima pergunta, é interessante também essa tua fala, né, Kelly? Porque assim, você começou até comentando, né, que hoje o medicamento manipulado ele é 30% mais barato, né, em média, assim, claro. Mas aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas, né, não existe exigência, por que é mais barato, né? Na verdade, existem muitas exigências, né? Muitas exigências. Até pelo que você está comentando, essa parte de controle de qualidade, Isso, né? a gente tem que ter tem que saber tudo desse medicamento. Esse medicamento entrou, ele foi pesado por fulano, ele foi manipulado por ciclano, ele foi feito peso médio por tal farmacêutico avaliou, tal pessoa liberou, tal motoqueiro entregou quando vai para casa do cliente. Então, a gente consegue saber exatamente qual etapa que deu um problema, sabe? Mas como a gente tem que seguir, é obrigatório, toda farmácia tem que seguir
rotinamente, todo medicamento, não é uma amostragem, é 100% das medicações que nós fazemos dentro do laboratório, a gente tem que seguir essa etapa. A gente sofre fiscalizações de muitos órgãos, então eu tenho fiscalização da vigilância sanitária, eu tenho fiscalização do MAPA para mim poder manipular produtos de uso veterinário, eu tenho fiscalização de CRF, então a gente tem vários órgãos que nos fazem cumprir essas exigências, então a gente tem que entregar um produto de qualidade para o nosso paciente sempre. Eu sempre, né, toda vez que a gente pensa na manipulação, eu acho que dentre as áreas da farmácia é uma das áreas mais difíceis, né? Mais exigentes, pelo Mais menos. exigente. Né? A gente tem muita documentação, né, professora? A gente tem que entregar. E é só assim para a gente garantir um produto de qualidade, né? Porque às vezes a pessoa pensa, é mais barato, então é feito de qualquer jeito. Não, nunca é feito de qualquer jeito. A gente sempre tem um cuidado, um respeito para o nosso paciente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel do farmacêutico dentro da manipulação. Olha, aonde nós não estamos dentro da manipulação, a gente tem que estar presente em tudo. Então, a partir do momento que eu peguei essa manipulação para mim, eu tenho que garantir esse produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a dosagem, porque a gente, farmacêutico, é o único profissional da saúde que tem esse conhecimento de como manipular. A professora falou ali da pós-graduação em homeopatia. Nós somos únicos nisso. Nós somos os únicos que podem entregar um produto manipulado homeopático, tanto para pessoas, como para bichinhos, quanto para vegetais. Então, assim, a gente tem que estar em todas as etapas. Então, desde o recebimento, a conferência que eu vou estar fazendo desse produto para mim, estar entregando para o nosso paciente, vendo se não vai ter interações medicamentosas entre os pós, por exemplo, eu não posso estar manipulando propanolol junto com outro ativo, ele tem que estar sempre separado. Porque a Kelly quer? Não, é porque ele não pode por causa de interações químicas que tem entre as moléculas. Então, isso tudo é o nosso dever. A gente tem que conhecer o sal a fundo, tem que conhecer quais são as interações que ele vai ter, quais os efeitos colaterais. A gente tem que dar um atendimento para o nosso paciente desde a maneira como que ele vai usar, porque muita gente não sabe como que usa. E a gente é o profissional do medicamento. Lá dentro da produção, cada etapa, desde a pesagem, a manipulação, o bater tabuleiro que a gente fala dentro da manipulação, eu tenho que ter o profissional. Então, um farmacêutico em farmácia e manipulação não consegue fazer nada. A gente tem que estar em todas as etapas. Na farmácia que eu trabalho, a gente fica em 5, para garantir todos os processos da maneira mais exata por cima. Controle de qualidade, a maneira como eu vou entregar, a maneira como o meu paciente vai receber. Esse paciente vai ter dúvida. Para quem que ele vai ligar? Quem que tem que estar disponível para ele? Ele sofreu um efeito colateral. Quem que ele vai buscar? Vai ser a gente. Então, eu sempre falo, é a nossa essência, é onde a gente consegue colocar na prática tudo que a gente aprendeu. E assim, né, considerando toda essa sua fala, né, então, quer dizer, é realmente uma área muito exigente, batendo, né, nessa tecla. E, assim, uma das coisas que eu sempre gosto de falar, né, inclusive nos nossos outros Pharmacasts a gente traz isso, você não consegue parar aquilo que tu falou no início, né? De estudar. Você tem que estar estudando o tempo todo, porque, assim, você acabou de falar, né? Tem determinado princípio ativo, determinado medicamento que não pode ser manipulado com outro. Eu preciso saber disso. É minha obrigação. Né? É minha obrigação, né? Então, é uma oportunidade muito importante aí para vocês, né? Que estão aí na área da farmácia, que em breve serão novos farmacêuticos que estão no mercado de trabalho. Mas que exige, né, Kelly? Exige. Que é extrema, assim, né? Eu nunca trabalhei na manipulação, né? Mas eu vejo, assim, o quanto as pessoas que trabalham e já trabalharam gostam, né? As pessoas que trabalham geralmente amam, né? E aqueles que já trabalharam querem voltar, Sim. né? Então, mas é exigente, né? É exigente, eu sempre falo. A gente tem que saber. Entrou um lactobacillus, toda semana entra um diferente. Por quê? O que que ele é? O que que ele é diferente? Qual que é a cepa? Qual que é o bilhão por grama? Então, tudo isso eu preciso saber antes de eu colocar esse meu medicamento no sistema, antes de eu poder estar fazendo o produto para o meu cliente. Esse ativo, por exemplo, às vezes o prescritor ele não tem a ciência de como que é esse ativo na prática. Ele sabe que isso serve para isso, para isso, para isso, para isso. Então, é o meu dever, como profissional da equipe multidisciplinar, falar para ele, não vai dar certo. Eu tenho ativos que às vezes o prescritor não sabe, mas ele acaba colocando uma série de ativos num sachê.
Gente, às vezes não vai dar certo. Às vezes o gosto vai ser horrível. É meu dever falar, doutor, vamos mudar, vamos fazer em cápsula, vamos talvez fazer esse transdérmico, sei lá, vamos tentar uma outra forma farmacêutica, porque o paciente não vai aderir. É a nossa responsabilidade. A gente precisa falar isso, a gente precisa saber muito bem, estudar muito bem o ativo para saber muito bem argumentar. Que a partir do momento que a gente argumenta com propriedade, a gente consegue tudo o que a gente quer. É isso mesmo, né? Você saber o que você está falando. Você né? saber o que você está falando. Falar com propriedade e a maneira correta, né? Da maneira correta. Inclusive, como você acabou de falar, né? Para você ter uma adesão melhor do paciente e também para que não ocorra nenhum tipo de interação entre os próprios princípios ativos. Isso, né? eu sempre falo, é o nome do prescritor que está no rótulo, mas é o nosso por trás. Então, Sim. a gente tem que estar caminhando de mão junto. O paciente não está se adaptando. Doutor, eu estou com o paciente aqui, não está dando certo. Vamos fazer de outra forma farmacêutica? Vamos tentar fazer dessa maneira? Ele gosta mais de sabor doce, mas eu sei que o doce não vai mascarar esse produto. Então, eu vou colocar um pouquinho de doce, mas no fundo eu coloco um cítrico para estar mascarando. Xarope de omeprazol, por exemplo. Normalmente é o idoso ou o bebê que vai tomar. Ele não consegue tomar, ele é muito ruim, ele é muito amargo. Então, eu tenho que fazer uma mistura de sabor ali, para ele conseguir estar ingerindo. Doutora, uma pergunta. Em relação à aquisição dos medicamentos manipulados, eles são vendidos só com base em prescrição de receita? Dá para comprar sem? Como que é feito? Hoje a gente tem vários tipos. Por exemplo, eu tenho medicamentos que só com receita médica, os tarjados, né? Controlados, que a gente faz bastante. Isso também, controlados, é muito legal falar no medicamento manipulado, porque normalmente quem toma controlado já tem uma dificuldade para estar ingerindo. Então, a manipulação é uma opção. A gente tem muitos nutracêuticos hoje no mercado que são livres de prescrição médica, ou nutri, ou dentista, que pode ser comprado no balcão, digamos assim, né? Por exemplo, o Oleolá, aquele derivado da oliveira, é um peeling em cápsula, digamos assim. Eu consigo comprar sem estar a receita, um Nutricolin para o cabelo, um Caquitin, um Morosil, esses são todos nutracêuticos, então eles entram numa outra legislação e são manipulados em farmácia de manipulação igual. E já tem produtos que antibióticos, citostáticos, hormônios, tudo isso eu preciso de receita médica. De receita. Certo, e me fala um pouco dos riscos, se tem alguma contraindicação ou até mesmo alguma diversidade que você encontra dentro do laboratório de manipulação, alguma dificuldade, assim? Eu acho que é a maior dificuldade, mas hoje já diminuiu bastante, assim, como a gente vem um pouquinho mais antigo, né? A gente pegou um preconceito muito grande com relação à farmácia de manipulação. Então, a gente era visto como aquele nicho da farmácia que ou substituía a receita, ou não fazia o produto de qualidade, ou entregava qualquer coisa para o cliente. E com o Covid, mudou. A gente viu, eu estava lendo uma pesquisa que as farmácias de manipulação hoje, em média, estão crescendo 17% ao ano. Então, para cada 10 farmácias de dispensação, a gente tem uma de manipulação. Então, a gente está crescendo muito nesse setor. Por quê? Porque as pessoas começaram a enxergar a individualidade, começaram a se respeitar nas suas individualidades, nos seus gostos, e com isso veio o produto manipulado. Então, os médicos no Covid começaram a prescrever muito manipulação, mas muito mesmo. Então, eu tinha aquela associação com vitamina D, com zinco, com metilcobalamina, que eu não encontro na indústria. Eu teria que tomar separado. Eu tive muito ativo que faltou na indústria e eu tinha na farmácia de manipulação. E ali o pessoal viu como é sério o produto manipulado, como é um produto de qualidade que a gente está entregando para eles. Então, ali a gente cresceu e foi. E hoje, cada vez mais, se não 100%, 95% dos prescritores já prescrevem pelo menos uma ou duas fórmulas de manipulação dentro do seu dia de trabalho. Cada vez tem se visto, né? Realmente a manipulação, o número de pessoas, eu mesma, hoje em dia, eu compro muito manipulado, né? A gente acaba realmente, a partir do momento que você adquire, né, essa prática de utilizar o medicamento manipulado e verifica que ele tem a mesma qualidade, né? O mesmo efeito. E sendo mais barato... O bolso agradece, né? Né? Então, a gente acaba aderindo, né? Sim, realmente.
Tem se verificado também, né, essa questão da melhoria cada vez maior em relação à qualidade, né? Você mesma falou. No início, né, não existia uma exigência tão grande, quer dizer, né, realmente era uma coisa mais leve. Hoje não, hoje realmente a farmácia de manipulação, ela é uma mini indústria. Ela é uma mini né? indústria, eu sempre falo, né? A gente lá no nosso laboratório, a gente tem uma equipe que é quase uma indústria. Os equipamentos são tamanho menor, digamos assim, mas é os mesmos equipamentos que a indústria tem, o mesmo homogeneizador, a mesma maneira de fazer peso médio, que na indústria é um pouquinho diferente, mas a gente vai entregar um produto igual. Então, assim, cada vez mais, o cliente que começar a manipular, ele volta. Ele não vai deixar de manipular. E às vezes ele vai até vir, olha, a gente pega bastante isso no balcão. Esse aqui eu tomo, será que não dá para manipular? Aí, às vezes você consegue fazer isso para ele. Ah, eu tomo um sachê de gluco com condro e tomo separado um colágeno tipo 2. Por que eu vou fazer ele tomar 2 medicamentos se eu consigo unificar para ele, facilitar esse tratamento, facilitar a vida dele? É nossa obrigação fazer isso, né? Sim, com certeza. E quais os cuidados o paciente tem que ter ao utilizar os medicamentos manipulados? Iguais o industrial. Como assim? Ah, quando ele pegou o medicamento manipulado, vai estar sempre olhando. Ah, o meu nome está no frasco, é o ativo que eu preciso. A validade, hoje, a gente tem uma validade menor que a indústria, sim, porque a gente não tem os estudos de estabilidade que a indústria tem. Então, talvez isso seja um dos... Mas acho que nem dá para considerar, mas talvez dos calcanhar de Aquiles, nossa, sabe? Mas é para o tratamento do paciente. Então, assim... Ele vai olhar a quantidade. Às vezes não vai caber numa cápsula só. Então, ele vai ver se tem dose, se não tem. Se tem que conservar em geladeira, se não tem. Se tem que agitar. Então, tudo isso a gente, como farmácia, tem que estar orientando o nosso paciente. Ah, vai passar, por exemplo, um transdérmico. Aonde vai passar? Qual região? Qual a quantidade que vai passar? Porque é muita dúvida, né? Você apertou na bisnaguinha? Não é a bisnaguinha para o transdérmico, que eu tenho que entregar a quantidade exata que ele tem que passar. Então, vou fazendo um pump diferenciado, que tem a dosagem certa para mim estar passando, para realmente ele estar usando o que precisa. Por exemplo, uma testosterona. Que mais? Paciente que precisa fazer uso de mais de um medicamento. Ah, vitamina D. Ah, minha vitamina D está baixa, eu suplemento e não sobe. Qual horário que ele toma? Ah, ele está tomando... em jejum, não vai absorver mesmo, né? Então, a gente tem que estar orientando. E como o avanço da tecnologia tem ajudado a melhorar o processo da manipulação? Olha, quando veio acho que foi um marco, assim, na farmácia de manipulação, foi a 67. Então, ali a gente começou a ter processos, tudo a gente tem que ter POP ali dentro, tudo a gente tem que ter um processo padrão, uma maneira de fazer, todo mundo treinado. E cada vez mais a gente vê que as indústrias estão se preocupando com a manipulação. Por exemplo, até um tempo atrás a gente fazia comprimidos na manipulação no braço mesmo, sabe? Hoje a gente já tem uma elétrica semi-industrial. Para lavar louça, hoje a gente não precisa, porque a gente não usa descartável, a gente tem que lavar. Então, a gente perdia muito tempo. Então, vamos lavar a louça de uma maneira diferente. Vamos ter uma máquina que lava a louça. Na homeopatia mesmo, a gente fazia na faculdade, a gente batia tudo na mão, na dinamização. Mas a minha energia está passando para o meu medicamento. A gente trabalha com energias, né? Então, ali eles foram inventando o dinamizador, né? A marca do nosso é Denise, então a gente fala Denise. O sistema em si, de uma maneira geral, né? A gente garante uma rastreabilidade, uma maneira de controlar tudo dentro do laboratório, desde a temperatura que foi feito aquele medicamento até a cor que ele saiu. Então, eu falo, hoje a gente precisa ter um sistema que a gente consiga alimentar ele e ele nos devolva o que a gente precisa. Então, balanços, SNGPC, antigamente era tudo no livro, né? Hoje a gente já tem que estar mandando, já tem que estar enviando, até dosagens exatas, né? Hoje a gente alimenta o sistema, aquela dosagem tá a mais, por que tá a mais? Então, a gente consegue garantir até uma qualidade no nosso produto. Porque a gente é humano, a gente tá suscetível a erro, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor sempre. Só uma coisinha, né? É interessante isso que você falou, exatamente pela situação de que a era digital, né? Ela tem vindo realmente para melhorar, mas ainda tem muita farmácia de manipulação
totalmente Pra trás. manual, né? Muita. Então, assim, realmente, né? É porque também são equipamentos caros, não são? São Kelly, você equipamentos. saberia, mais ou menos, assim? Sim, são bem caros. Hoje, por exemplo, a gente tem um homogeneizador dentro da farmácia que eu não uso mais o solubilizante. Então, eu tenho um paciente que é alérgico a propileno, alérgico a silicone, alérgico a glicerina. Então, eu tenho que atender esse paciente, eu sou individualizada, eu vou entregar esse produto. Então, eu tenho um equipamento lá que custa 25 mil. Eu tenho um equipamento que faz nanopartículas. Esse equipamento custa 50. Então, os computadores, o próprio sistema, hoje em dia, é muito alto a manutenção dele, né? A lavadora de louça, meu Deus, é muito caro. Então, mas a gente precisa estar equipado. Máquina de comprimido. Eu tenho a pica-pau, que custa 20 mil, mas eu tenho a nossa elétrica, que custa 50, né? Então, a gente tem que estar apto para entregar o melhor produto para o nosso cliente. Então, para isso, a gente tem que... E outra coisa que a gente percebe muito hoje é a falta de mão de obra. Então, o ramo magistral, qualquer ramo, acho que se a gente conversa, o povo fala que está faltando mão de obra no mercado, né? Então, a gente precisa se equipar. Então, a gente precisa estar entregando um produto em determinado horário. E se o meu funcionário não vier, como que eu vou entregar esse produto? Então, eu tenho que estar a par disso. Eu tenho que cada vez buscar mais tecnologia para me entregar o meu produto. E assim, né? Interessante também que não falta emprego farmacêutico, né? Não. Você tá falando, né? Conversando. O farmacêutico, eu sempre falo, né? O leque que a gente tem é muito grande. Se você é bom naquilo que você faz, se você estuda, se você corre atrás, se você faz com amor, a farmácia eu acho que é um dos setores que a pessoa terminou e já está empregada. Eu terminei, saí, colei grau antes, já com o emprego certo. Tava Então, empregada. Basta querer, né? Mas tem que estudar, Tem né? que Junto estudar. com a possibilidade, junto com a oportunidade, vem a responsabilidade, né? Eu sempre falo, né? O professor Giovanni falava, né? O nosso salário, digamos assim, está diretamente à responsabilidade, e realmente é. Quanto mais... E você tem que estar preparado, você tem que abraçar desafio. Às vezes você não vai saber aquilo lá, mas vai, busca, estuda. Às vezes pede ajuda. A gente farmacêutico, às vezes, é muito desunido nisso. A gente tem que buscar... Concorrência sadia, gente, é concorrência boa. A gente tem que aprender junto, a gente tem que trocar ideias, a gente tem que fazer testes. Na manipulação é muito teste. Esse creme, por que está acontecendo isso? Esse minoxidil está cristalizando, por quê? O que está acontecendo? Esse veículo está quebrando, separando as fases, por quê? É por causa disso, sabe? A gente tem que estar atento a tudo. Tem que pensar, né? Tem que raciocinar, e para isso tem que estudar. É verdade. Tá certo. Aqui. Doutora, em relação aos dias de hoje, na questão da adesão do tratamento ao paciente, quais que são as formas mais utilizadas? Sachê, gominha, cápsula? Quais que a gente poderia, por exemplo, utilizar? Nossa, é muito sazonal essa pergunta, sabe? Tem época que sai só cápsula, meu Deus, todo mundo só quer cápsula, e daí descobriram que tem a cápsula gastro, daí aquele paciente que tem um desconforto estomacal já quer aquela que vai dissolver no intestino, daí você fala, opa, esse ativo não pode ser no intestino, então não dá. Tem época que é só comprimido, mas basicamente, assim, o carro-chefe é cápsula e sachê e transdérmico, tá vindo com uma alta, assim, muito grande mesmo. Então, para isso a gente tem que equipar com qualidade, equipar com tecnologia, que é a máquina que transforma em nano, né? Porque senão eu vou pôr uma molécula muito grande e não vai absorver nada, né? Mas acho que cápsula, sachê e transdérmico estão vindo com tudo, sabe? Grande quantidade. Até por causa dos efeitos colaterais, né? Do transdérmico. Normalmente o paciente não apresenta quase nada, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que está fazendo químio, que está tendo desconforto, sabe? Vai tomar uma cápsula de Vonalda, ondansetrona. Ele usa transdérmico, é mais rápido, não sofre metabolismo de primeira passagem, vai ser mais rápido o efeito e sem aquele desconforto que ele vai ter. Sim. Um detalhe que a doutora comentou em relação aos sachês, né, que são utilizados. Acontece de vir bastante gente procurando glucosamina, condroitina, né, para as articulações. E na indústria, pronto, eles sempre vão vir em caixinhas separadas, de um sabor, de outro sabor, de outro sabor. Isso. Aí fica difícil da pessoa, porque ela tem que tomar sempre do mesmo. Na manipulação, a gente consegue fazer várias opções para ela aderir ao tratamento. E às vezes parece tão simples, né? Eu não gosto de abacaxi, eu gosto de laranja, mas o sachê só vem com abacaxi. É tão simples, mas a indústria não consegue entregar isso para o nosso paciente. Nós conseguimos. Então, assim,
Isso faz aderir, faz o cliente. A gente tem muito idoso que chega para nós, eu quero meu sachê, mas eu quero 30 desse sabor, 15 desse, 25 desse. A gente faz. Não custa pra gente fazer da maneira que ele gosta, né? Fica a opção pro paciente. Fica a opção pro paciente. Ele é diabético, então eu tenho que cuidar, né? Na indústria corante, tem muito xarope na indústria que tem corante, então ali a gente consegue estar trabalhando. Entendido. Certo, e os medicamentos são iguais, mas me fala um pouco sobre a diferença entre a indústria e o setor de manipulação, as principais diferenças. Para um medicamento vir para a manipulação, ele tem que estar com a patente quebrada, digamos assim. Agora esse ano quebrou, esse final do ano passado quebrou a do Venvance, né? Então a gente tinha aquele Venvance que custa R$500 uma caixinha para um paciente. Muita gente não fazia adesão porque não conseguia pagar. É caro R$500 para a população brasileira, né? Como que vai estar todo mês 500? Às vezes a pessoa tinha que tomar 2. Então, e ali veio o ativo para manipular. Então, a gente não teve todo aquele estudo de 20 anos do fabricante, todo aquele teste, aquela propaganda. A gente consegue minimizar custos. Então, ali eu consigo entregar o mesmo produto. O que vai, talvez, diferenciar, digamos assim, seria o recipiente, porque do Venvance... Não, do Venvance é cápsula também. Mas, às vezes, o produto é comprimido, né? Um tipo de recipiente, cápsula é outro. Mas quando eu fizer comprimido, eu vou usar o mesmo recipiente da indústria, né? Então, assim, é pouca a diferença. O que vai diferenciar mesmo é os estudos que tem por trás. E nós não temos desperdício como a indústria tem. Então, ela tem todo um gasto de... O paciente fez, não tomou, vai jogar fora. Nós não, nós vamos fazer certinho. Então, eu consigo economizar nisso. Então, ele não precisava fazer 60 cápsulas. E é o que a indústria vai cobrar por 60. Ele vai usar só 15. Então, eu vou fazer só as 15 que ele precisa. Então, eu acredito que esteja mais ali, sabe? Do resultado. Porque na prática, no resultado, no tratamento, na qualidade do tratamento, da patologia, na cura, é a mesma coisa. O detalhe, doutor, é que, por exemplo, a pessoa ela não está pagando pelo medicamento em si, ela está pagando pela marca que ela está comprando. Ela pagando pela marca. E ali a gente vai ter muitos medicamentos, né? Que a gente tem. O Venvance foi o último, mas teve... que mais que saiu esses tempos atrás? Semaglutida, né? Que antigamente só tinha. Hoje já tem o ativo para manipular. Nossa, é tantos que às vezes o paciente vai estar pagando um preço exorbitante, sendo que a gente paga tão barato no grama, né? E a gente consegue repassar isso para ele. Tem produtos que a gente paga muito caro, tem produtos que a gente paga... Semaglutida é infinitamente caro. Mas tem produtos que a gente paga centavos. E por que eu vou estar passando esse preço mais caro para o meu paciente? Eu preciso que ele use esse medicamento, então eu vou estar passando um preço justo para ele. Isso, às vezes, é bem comum de acontecer na farmácia. Às vezes, a pessoa vai atrás de um medicamento X, na farmácia ele custa bem caro. Aí você oferece a opção do manipulado, né? Fica bem mais em conta e bem mais fácil da pessoa continuar utilizando ele. Isso. E os médicos, eles já estão prescrevendo pelo ativo. Então, a partir do Exato. momento que eu tenho o ativo prescrito, eu consigo estar manipulando, né? Agora, o médico colocou... a marca, já não consigo, Não né? dá pra fazer. Só que daí os médicos também têm aquele receio. Será que ele vai comprar? Medicamento para pressão existem N's muito caros. Manipulado é bem mais barato. Então, ali a gente consegue estar fazendo com que ele use, né? Ou, às vezes, até um período de teste, né? Eu preciso me adaptar a esse medicamento. Dapaglifosina, por exemplo. O Forxiga, né? Tem paciente que passa mal tomando. Então, ele vai pagar caro numa caixinha... Vai tomar 2, uma semana, não se adaptou. Usa mais. Ele vai jogar fora, vai ter que gastar mais. Então, ali a gente consegue estar economizando para ele. Sim. E o que o farmacêutico e os profissionais de saúde devem fazer para garantir a qualidade do medicamento durante o processo? Tá presente. Tá presente em cada etapa. Ali a professora falou, a gente precisa fazer parte, tá? Então, desde o momento que chegou essa prescrição, que eu aviei essa receita, até quando esse medicamento for entregue para o cliente. O cliente não conseguiu receber, voltou para a farmácia. Opa, é de geladeira, é termosensível. Então, o profissional farmacêutico tem que estar lá, desde a maneira como ele vai usar, desde a maneira como ele vai liberar essa receita, porque acontece, às vezes, de trocar uma miligrama por um MCG por miligrama. Então, ali, por exemplo, um picolinato de cromo, o prescritor está com 1000 coisas na cabeça, ele passou miligrama, eu não posso aviar isso. Então, eu tenho que garantir uma qualidade. Um selênio, por exemplo,
Tava lá em miligrama na receita, é meu dever mudar para mcg, né? Que é o certo, né? Então, o profissional farmacêutico tem isso, ele tem que estar lá junto na hora que está manipulando, viu que está sofrendo interação, viu que deu algum probleminha na cor, que reagiu, que formou espuma. Opa, farmacêutico, vem aqui, veja o lote. Existem lotes, né? Eu peguei um magnésio essa semana passada. Ele estava um pouquinho mais escuro do que o normal. Por quê? O que aconteceu? Fornecedor, o que está acontecendo? Por que está assim? Você me garante que é? Eu fiz o ponto de fusão, deu certo, mas a característica da cor não está certa. O que é? Eu vou reprovar ou não vou? Então, aí entra os estudos, aí entra aquela nunca parar, sempre estar fazendo curso, porque você tem que garantir todo... Entrou ativo, ele virou medicamento, ele já é outro produto. Ele saiu da tua farmácia, ele já é outra coisa. Então, a gente tem que garantir todas as etapas. E assim, né, Kelly, querendo ou não, o farmacêutico, ele é corresponsável, né? Sim. Uhum. Então, qualquer dano, qualquer problema que vir a acontecer, né? Hoje em dia, a gente tem muito problema. Não sei se na manipulação vocês também passam por isso. Mas na dispensação, geralmente, o pessoal reclama muito da questão de receitas ilegíveis, né? De muitas vezes, né, o farmacêutico entende uma coisa e é outra, né? Dosagens incorretas, posologias incorretas, a parte de medicamento controlado, né? Prescrição em receita errada, tem que ser amarela, né? Tá O na indivíduo branca. prescreve na azul, tem que ser azul, amarela. Isso também é um grande problema, né? Isso eu acho que de uma maneira geral, acho que todo setor de farmácia, né, tanto a dispensação quanto a manipulação, a gente sofre com isso. Então, é complicado. Às vezes você pega aquela receita, eu falo para minha equipe, a gente só vai aviar mediante a gente saber que aquilo é aquilo, mediante ter certeza. Doutor, tá aqui, aconteceu isso, isso, isso. Não é. Meu Deus, eu prescrevi, troquei ali, era para... Acontece, gente, a gente é humano, eles também são, mas a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar junto. Nós podemos errar, eles também podem errar, mas se a gente atuar junto, a chance da gente fazer alguma coisa errada para o paciente vai ser mínima. Então, a gente já pegou muita dosagem que a gente teve que ligar, confirmar, como também tem muita dosagem que às vezes a gente não sabe que poderia. E o prescritor, não, eu fui num congresso essa semana, vai sair um estudo. Nossa, isso já é para conhecimento meu. Eu já vou saber que a próxima que entrar, já tem um estudo publicado sobre isso. Então, é muita conversa, muita atenção e foco. É o que a gente precisa. Isso mesmo. Pessoal, então, na verdade, a gente tem, né, muito assunto para falar. A farmácia de manipulação realmente sempre traz muita dúvida, né? Alguém tem mais alguma perguntinha que gostaria de falar? Eu gostaria de Fazer? perguntar. Em relação a pessoa adquirir o medicamento, né? Por exemplo, eu tô com uma queda de cabelo, tô sentindo muito fraca, sem disposição. Como é que a pessoa ela faz, por exemplo, para adquirir manipulado? Ela tem que ir atrás do médico? Ela consegue ir direto na farmácia? Isso aqui nem eu falei. Existem medicamentos que é só com orientação médica, que precisa de receita, né? E existem aqueles que a gente consegue estar indicando. A gente, como farmacêutico, a gente tem a pós, a licenciatura, cursos que nos fazem aptos a prescrever, a gente consegue estar trabalhando. Por exemplo, eu consigo indicar para um paciente um C2 para articulação, que é um nutracêutico. Eu consigo indicar um colágeno diferenciado. Para queda de cabelo, eu consigo estar trabalhando uma queratina, uns aminoácidos. Existem um ativo chamado Keranate, que agora, depois da era do Covid, que a gente teve muita queda, né? Principalmente na fase telógena do fio, a gente conseguiu estar indicando, é um ativo fantástico. Não precisa estar indo no médico. Mas sempre tem que ter um profissional qualificado para indicar, Cuidado né? por trás. Eu preciso ter um cuidado, porque a gente é como que é a professora? Corresponsável por aquilo. Então, tá bom. Muito obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigada aos acadêmicos aqui presentes. Eu acho que, né, essa realmente... esse é um assunto de bastante importância, né? O pessoal, a gente vê assim, né, que na graduação o pessoal busca bastante, né? Assim, pelo menos, né? Eu quero trabalhar com manipulação, a gente vê muito, né? Tem algumas áreas que a gente não vê muito interesse, mas a manipulação é uma área que tem bastante Que é interesse. muito bom. Que bom, né? Então, né? Só vamos entender que para trabalhar com isso precisamos realmente de Dedicação. estudar, né? Dedicação.
viver aquilo, né? Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui de volta. Obrigada, gente, pela paciência. Estava até nervosa aqui, vocês me deixaram bem à vontade. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Sempre que quiser retornar, as nossas portas estão abertas. Muito obrigada. Agradecemos, então, pela presença da doutora Kelly, dos farmacêuticos, dos acadêmicos aqui presentes, futuros farmacêuticos. Terminamos aqui mais um PharmaCast. Boa tarde.